te sorrir. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus a salvação. Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham pelo Facebook da comunidade, aqui da Comunidade Sagrado Coração de Maria e São José, Maria José, que nós tenhamos realmente um bom início de uma Semana Santa e que a gente possa viver essa semana com o coração cheio de esperança, cheio de amor, para que as coisas vão voltando, vão melhorando. Tanta gente, tantas pessoas que gostariam de estar conosco aqui hoje e não podem. Então, que a gente possa rezar junto nesse dia para o fim da pandemia, para as pessoas que estão nos hospitais, as famílias que estão perdendo seus entes queridos, tudo aquilo que nós estamos vivendo esses dias. Cada um sabe, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem um pedido para Jesus nesses dias, em especial essa semana. Então, a gente, nesse dia de Domingo de Ramos, que a gente possa, mesmo estando em casa, com o seu ramo na mão, com muita fé, dar início a essa semana abençoada. Com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa.
centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Não teremos a procissão, mas vamos fazer toda essa parte inicial aqui da igreja. Com alegria, então, vamos receber a procissão de entrada cantando. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Meus irmãos e minhas irmãs, durante 5 semanas da Quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar este mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Nós vamos fazer então a bênção dos ramos. A bênção dos ramos. Aqui, você mesmo. Não, é aí. Tia, é aqui. É aqui. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos que estão aqui na nossa presença. Aqueles também estão em casa, sintam-se abençoados, tocados pela presença real de Jesus ressuscitado. Nós lembramos e recordamos este dia que iniciamos a Semana Maior, Semana Santa, com alegria, mesmo estando fechados, com toda a segurança e insegurança em nossos corações, dado esse vírus maldito. Nós pedimos ao nosso Rei que chegamos por Ele à eterna Jerusalém Celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Água cristalina que jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. Shue, shue, shua, shua, nesta água eu vou me banhar. Shue, shue, shua, shua, nesta
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 2 discípulos, dizendo: ide até o povoado que está em frente, e logo ali entrardes, e encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazes isto? Dizei-o: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo? Desamarrando esse jumentinho. Os discípulos responderam como Jesus lhe havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos e haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, o Senhor. Então nós já fizemos a benção dos ramos, também você sentindo em casa abençoado. Nós seguimos a nossa celebração eucarística, depois tem a paixão longa mais do Evangelho de São Marcos, né? Então nós continuamos agora a oração da Santa Missa. Oremos. Intenções da Santa Tem Missa. as missas. Pela alma de Jonathan Martins Comparoni, Márcio Antônio Macarini, pelo 7º dia do falecimento de Silvia Helena Cardoso Vegnoli, pelo 7º dia do falecimento de Gilson de Assis Bastos, pelo 2º dia do falecimento de Janaína Melo, pela saúde de Dona Maria Rosa Meira, pela saúde e recuperação de todos os que estão internados ou estão em isolamento pelo Covid, em ação de graça à Sagrada Família de Nazaré. Por esse momento tenebroso que vivemos, mas que vamos, com a graça de Deus, superar. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisesse que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e recitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvindo a palavra, contemplamos Jesus como servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu
abandonaste. Meu Deus, por que me abandonaste? Que de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui secado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solto o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Eu faça com o rei dos judeus. Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Salve o Judeus. rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam,
balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloá, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto, você que nos vê e nos ouve em casa, você já está sentado, bem acomodadinho. Mais uma vez, irmãos e irmãs, no 2º ano consecutivo, fazemos a bênção de ramos cometido. A orientação de toda a igreja é não afrontar as leis constituídas com os cristãos, sempre desde o princípio da comunidade cristã, não foi enfrentar as leis constituídas para a paz. Porque muitas pessoas questionam, por que a igreja segue as orientações do governo, ou dos governos, ou dos municipais, ou da instituição da saúde, mundial da saúde. Porque sendo assim, estamos acreditando, estamos comprovando já o 2º ano que nós fazemos, que estamos protegendo vidas, dando exemplo, testemunho de obediência, não uma obediência cega, porque se tivéssemos de respeitar a lei, fosse a lei injusta, se fosse para oprimir, para massacrar as pessoas, principalmente os mais humildes, mesmo que muitos entendem que o fechamento traz fome. Aí tem as previsões catastrofistas, triste. Vai morrer 1.500.000 no Brasil de fome. São previsões. Vão morrer se a gente não compreender como cristãos que somos, não sejamos solidários. Claro, totalmente diferente. Afetados, muitas famílias pela dor, pelo fechamento. Nosso amiguinho Adãozinho, calmo, lá retido nas aparelhagens, esperamos que ele possa trazer boas esperanças e contar depois para nós, a sua experiência, como outros irmãos que tiveram. Alguns falaram: eu vi São Pedro, ele veio ao meu encontro, eu vi Jesus, Tem muitos exemplos, muitos testemunhos real daqui mesmo da cidade que disseram que viram a grande luz, que tiveram na presença de Deus o tempo todo, porque faz uma experiência divina de Cristo. Portanto, o que nós iniciamos nessa Semana Santa, com a proclamação do Evangelho, das bênçãos, da acolhida de Jesus, na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a divisão, aonde está a força
sacerdotal, na época contrária a Jesus, e a força política, os mandatários de Roma, né, com o governador Pôncio Pilatos, que uns coloca como, né, sem poder nenhum, outros coloca como vingativo, mas ele aparece então na nossa profissão de fé. O único nome dos romanos que aparece na profissão de fé que guardamos é Pôncio Pilatos, né? Sobre o poder de Pôncio Pilatos foi condenado à morte de cruz, né? Então a entrada de Jesus, quase que a gente pode dizer assim, é satírica. Ela protesta contra todo o poder, enquanto que se fosse um rei terreno que fosse entrar, teria toda a corte celestial de Roma, né, todo o poder, o aparato político de Jerusalém, entrando triunfalmente. Jesus entra numa montaria dos pobres, num burrico, num jumentinho, né, que era a tração, né, que carregava as cangalhas, que carregou o próprio Jesus para o Egito, e carregava as trouxas de roupa, de pano, de comida, pães, né, para os pobres. Jesus então preparam-lhe este jumentinho, filho de uma jumenta, para dizer, não é contraditório, é uma contradição, né? Como que pode um filho de Deus, né, o rei de Israel, e eu sou, ele assume isto publicamente, não é, como entrar em Jerusalém dessa forma? Isso para desmerecer toda a prepotência, toda a arrogância do mundo. Então, entrando na proclamação do evangelho mais longo de Marcos, mas entre os 4 evangelhos é o mais curto da narrativa, ele vai direto à condenação de Jesus, né? Ele faz menção, não como que em João, né, quando a gente faz a proclamação do evangelho de João, né, mais longo, ou de Mateus, né, mais longo. Marcos é bem retido, bem contido. Tem alguns pontos que é importante a gente lembrar, né, como Jesus pregado na cruz, aquelas pessoas que eram insufladas ou que tinham perdido a vergonha, né, que estavam, né, descaradamente apoiavam o poder constituído, então pedia para que ele fizesse, como se ele é o Filho de Deus, ele é rei, desce com o seu poder divino, desça da cruz agora para mostrar para nós. Mas Jesus resiste, porque faz parte do plano do Pai, né, a não dar showzinho pirotécnico, fazer qualquer maquiagem de poder, ou fazer qualquer mágica. Jesus não é um mágico. Tentaram fazer de Jesus um mágico. Herodes, né, chamou ele para fazer parte do seu poderio, para alegrar a turbas, os convivas, né, do palácio de Herodes. Jesus não disse nada, Jesus apenas disse uma palavra muito dura, né, quando ele disse, né, que vai dizer àquela raposa que eu vou pregar hoje, amanhã e depois de amanhã, que Jesus prega hoje, sempre, e depois de sempre ele estará conosco. Diante da morte de Jesus, quando da dor era oferecido uma mistura de mirra, que era um bálsamo, como hoje, como nós podemos chamar nossa injeção de morfina, né? Era um anestésico geral, que absorvia toda a dor do corpo. Jesus recusou tomar. Por quê? Para não dizer, ele arregou, ele não suportou a dor, portanto, ele precisou do anestésico. Não tomou o anestésico. Permaneceu firme, né? Isso é um testemunho de Jesus para dizer, não que ele é um super-homem, mas que ele é humano, mas que resistiu, pelo poder, pela graça de Deus, ele resistiu à dor, né? Quando nós também confiamos na força de Deus, recebemos também de Deus toda a força para construir e para receber também essa graça de suportar as dores, as percas, como nós estamos tendo, percas importantíssimas de pessoas queridas do nosso meio, que vão sendo ceifadas por esse vírus maldito, mas que nós vamos oferecendo com graça, com resistência, com amor no coração. Outro gesto que é separado no Evangelho de São Marcos, é que diz, quando Jesus entrega o seu Espírito, o manto do templo, né, a cortina do templo, rasga-se em dois. Existia uma divisão entre o homem e Deus. Com o gesto desse símbolo da cortina, do poder dos santos, né, do altar do templo de Jerusalém,
une a força de Deus com a força do homem, né? Ali então quebra a maldição, né, do rompimento de Deus para com o homem e traz a renovação do compromisso de Deus com o homem. Assim nós também vivemos então, mesmo que fechados, contidos, por causa do respeito que nós vemos, do testemunho como cristãos, não devemos desmoralizar nenhuma autoridade, mesmo que nos acusa de muitas coisas, mas nós não desorientamos. Também o conhecimento da convicção de que é assim que nós venceremos, com os cuidados necessários, para que todos possam dizer, mesmo que muitas pessoas queridas vão partir, vão ser recolhidas aos céus, né, à casa do Pai. Então, neste ano de 1921, nós começamos então a Semana Santa, celebrando a abertura da Semana Santa, Domingo Maior, com a Paixão de Jesus, benzendo os nossos ramos. Alegria, esse símbolo, né, aqui na comunidade Sagrado Coração de Maria e São José, a comunidade tem um dom, né, nas famílias tradicionais que aprenderam a tecer, né, esses ramos, né, o peixinho aqui trançado no Círio Pascal, outro peixinho trançado na cruz de Cristo, e os caixilhos muito bem preparados, que é uma tradição, lembrando, você deu tempo de preparar durante a semana, né, para alegrar, para embelezar o altar, né, o lugar onde nós vamos celebrar a abertura das festejos da grande Semana Santa. A Semana Santa começa mesmo, né, quando o Tríduo Pascal inicia, que é na quinta-feira, santo, com a missa da instituição da Eucaristia e o lava-pés. Esse ano vai ser superado também, suspenso o lava-pés, apenas a instituição, apenas a celebração eucarística que faremos simplesmente, né? Então, o grande momento da nosso tempo celebrativo é o início do Tríduo Pascal, quando começa na quinta-feira à noite, percorre por sexta-feira durante todo o dia, na adoração do Santíssimo, adoração da cruz, que também será à distância, né? Depois no sábado santo, o silêncio do sábado santo, e no próprio domingo da paixão, no domingo da ressurreição, a noite santa da bênção do fogo novo, né? Quando vamos abençoar e começar a vida novamente, ressuscitar com Jesus. Pedir a Jesus, nosso Senhor, que dê força para todo mundo. O mundo todo sofre, né, com o fechamento, padece com as reclusões sociais, com também a situação econômica, financeira, muitos países quebrados, como o nosso, né, já se sente, né, o desconforto, né, da falta de emprego, de trabalho, do ganha-pão, muitas pessoas retidas em casa sem ter o necessário. Caberá a nós cristãos e também não cristãos, outros que são também solidários, a ser solidários com aqueles que não têm o suficiente para comer cada dia. Então é nossa missão de rezar, de pedir, interceder cada momento em nossas vidas, para que podamos celebrar a Páscoa do Senhor de cabeça erguida, né? Portanto, nós rezamos agora confiantes a profissão de fé, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Salvador da humanidade, que em Jerusalém passou pelo sofrimento para entrar na glória, dirijamos os nossos pedidos, dizendo juntos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entrastes na glória. Conduzi a igreja à Páscoa da eternidade, nós vos suplicamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Filho de Davi, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte
e do mal que investem contra as pessoas, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei eterno, que pela vossa paixão reconciliastes a humanidade, convertei os corações e dai-lhes a força de assumir o compromisso com a vida, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Servo de Deus, que sofrestes as consequências de um processo injusto, vinde socorrer as vítimas da injustiça e da maldade, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo, obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a sermos sempre obedientes à vontade do Pai, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Pelo que nós celebramos nesta quaresma, o diálogo, a comunhão entre os irmãos, o respeito nas diferenças, a paciência com os que pensam diferente como nós, mas que nós dialogamos com todos para que superamos o ódio, a violência, a vingança, para que nessa Semana Santa tantas pessoas que distanciado do momento de Deus recebem forças diabólicas, acometimentos de violências, de tristeza, desumanização. Rezemos ao Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Com o pão e o vinho, ofertamos a vida de todos os sofredores, especialmente das incontáveis vítimas da violência e do descaso com o sistema de saúde. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, o Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. És o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao Filho, a ti, Senhora, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, o Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida.
morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor, humilhação, por ela redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É o nosso dever e salvação. Dá-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo e Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, sua ressurreição nos trouxe a vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedendo também a nós, associar-nos seus louvores, cantando uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, e abraçando vivamente a paixão, tomou o pão, deu graças e o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos vós e comei. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Comei-o. E do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graça novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos vós e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. E eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, que foram lembrados, também os nomes que não são lembrados, mas que Deus tem em sua presença, todos e todas, acolhei junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, nosso padroeiro, ano de São José, da sua presença bondosa e misericordiosa em nossas famílias. E todos os santos e santas e apóstolos que neste mundo nos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, a glória para sempre. Amém, 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 amém. Nesses dias, nesse tempo de recolhimentos, quantas orações dirigimos os terços, né? 190 mil pessoas, mais 200 mil pessoas rezando, né? Com Frei Gilson e outros padres e tantos fiéis e fiéis, e tantas outras pessoas no seu acolhimento, no seu recolhimento, pedindo, intercedendo, os irmãos também evangélicos também rezando, pedindo a palavra, o dom da palavra, o poder da palavra, contido nas Sagradas Escrituras, pedindo a intercessão para suportarmos, para aplacar a fúria deste vírus que veio nessa segunda onda terrível, né? Acometendo muitas pessoas na transmissão, mas que vamos devagarzinho vencendo, que a ciência vai preparando também o antídoto para conter a fúria do vírus, e que nós tenhamos paciência para suportar toda essa pressão, né, econômica, financeira, espiritual, psicológica. Também rezamos e colocamos os médicos, os enfermeiros que estão esgotados, né? Muitos estão assim, passando do limite, porque são dias e dias, né, contidos ali naquele conflito, naquele confronto, né, direto com o vírus, suportando, às vezes até decidindo quem, né, vai viver, quem deve respirar, quem não deve respirar, porque é uma situação terrível. Então nós rezamos a oração do Pai Nosso, iniciando a Semana Santa, com toda a fé e confiança no nosso coração, dizendo juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegido de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardemos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Vós que está em casa, a paz de Jesus seja no seu lar, com toda a segurança. Nós que estamos aqui celebrando a Eucaristia por você e por nós todos. Nós então nos preparamos para a paz. A paz do Senhor Jesus ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quando nós nos preparamos aqui para receber o corpo e o sangue do Senhor, você recebe espiritualmente o corpo do Senhor, cantando o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. A verdadeira paz do mistério de Cristo entrando na cidade santa, que rejeitou, depois o crucificou, e ele levou a Jerusalém celeste, deixou seu corpo e sangue para nos alimentar, para nos fortalecer, caminhando pressurosos nesses caminhos tortuosos das nossas vidas, de alegrias, de tristezas, de abatimentos, mas também de superação, de esperança. Eis para nós, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus nos guarde a vida para a vida eterna. Amém. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Exaltado
no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Muitos receberam a bênção pela live, pelo Face, a bênção dos ramos. Mas a pessoa falou, mas eu tenho uma devoção, tenho uma graça de pegar um raminho. Vai sobrar e vai estar ali no portão, na frente. Você poderá passar a hora que desejar, pegar o seu raminho. Ramo simbólico, mas o mais importante é abrir a Semana Santa com toda a devoção no coração das chagas da paixão de Cristo, da Eucaristia que nós celebramos, o corpo e o sangue que recebemos. Iniciemos então com devoção, profundo respeito à Semana Santa, diferente de todos os tempos que nós já vivemos. Cada dia é um novo dia, cada ano uma semana, nova semana, e também diferente, mas que venceremos. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte de vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossos avisos e considerações finais com a Silvia. Iniciamos a Semana Santa, que nos insere no centro do grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao longo destes dias, procuremos participar das importantes celebrações das comunidades, através das lives, através do Facebook, do YouTube da paróquia, Facebook da comunidade aqui do Recanto Verde. Então, lembrando que hoje às 18 horas haverá a live da missa na Matriz São Brás. E após agora o término da live, nós vamos colocar os ramos lá na grade do portão. Então, se você quiser passar aqui depois, pegar o ramo, levar para casa, pode levar. Só toma cuidado quando for retirar o ramo para não estar soltando outros na calçada, lembrando que os ramos estão abençoados. Essa semana nós teremos as lives também, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E aí todos os dias nós vamos colocando nas redes sociais, aqui do Recanto Verde e da Matriz São Brás. Como o padre falou, que a gente possa bem viver essa semana, uma semana tão importante para nós cristãos, mas que a gente possa viver ela também com muito cuidado e responsabilidade. Eu gostei que o padre disse de Aparecida, grande santuário, sem nenhuma pessoa presente, apenas os celebrantes, Mas a nossa obediência, a nossa missão deste ano é conter o vírus e não transmitir e não propagar a morte que ele propaga, mas trazer a vida em Cristo ressuscitado. Jesus vai ao seu encontro na sua casa, na sua família, na sua vida, ele estará presente. Novo santuário. A gente percebe também que está mudando, a igreja doméstica, tendo mais valor a família, valorizando o espaço celebrativo da família. Então, superar as brigas, discórdias, deixar a paz de Cristo ressuscitado, vencer os ímpetos de violência, de agressividade. Então rezamos, para que tudo isso possa acontecer. A bênção final para você que está em casa, que nos ouve e aqui presentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão de vosso Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, nessa semana e sempre, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada por Cristo neste domingo, na entrada triunfante em Jerusalém com humildade, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. Abençoe Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão. Em nome de